Bien, hola a todos. O que vamos a fazer agora é uma apresentação da nossa lista B, que chamamos Uma com Futuro. A primeira coisa que uno se pergunta sempre quando faz este tipo de candidaturas é: ok, vamos fazer um diagnóstico da universidade como está actualmente. A diferença disto, nós não vamos fazer um diagnóstico da situação actual da UMA. Por quê? Porque achamos que os professores são suficientemente maduros para cada um fazer a sua própria avaliação de como está a situação da UMA. Simplesmente nós, para podermos refletir, colocamos as seguintes perguntas. Estás à vontade com a situação atual da UMA? No ensino, na investigação, no que são as infraestruturas, no apoio administrativo do teu trabalho? Acreditas que são precisas mudanças dentro da Universidade da Madeira? E se são precisas mudanças, acreditas que é possível levar à frente estas mudanças? A partir disso, uno pode começar a fazer propostas. Há umas propostas que chamamos propostas bla bla bla, que é vamos a apostar na qualidade, na excelência, na motivação, na felicidade, vamos a ser todos bonitos, propomos modernizar todo, apostamos a natureza, mar, céu, nosso clima, a nossa geopolítica atlântica. Mas vamos a falar uma coisa. Toda proposta é uma intenção. Mas se nós não explicamos como desenvolver realmente essa proposta, acaba por ser uma intenção vazia, ou um canto de sereias. Acabo por dizer, é isto o que eu queria ouvir. Mas isso não são verdadeiras propostas. Então, outro problema que podemos ter é confundir causas e consequências. Vamos apostar no prestígio da UMA. Vamos aumentar o número de publicações científicas. Mas isto não é assim. O prestígio é uma consequência das ações realizadas. E as publicações são consequência da investigação. Então, nós não podemos apostar em aumentar o número de publicações. Apostemos em reforçar a investigação. As publicações vão vir depois. E vão ser consequência de apostar na investigação. Então, os nossos objetivos têm que ser focados em desenvolver motores. Ou seja, e as consequências vão ser fruto dessas ações. Nós criamos estas propostas, las ponemos en funcionamiento y a partir de ahí es que vamos a obter las consecuencias. Por tanto, vamos a falar a serio y vamos a dizer como nós baseamos as nossas propostas. Comenzamos por preguntarnos quem somos, o que precisamos, o que queremos y o que podemos fazer. Esta última pregunta é fundamental, porque todo o resto pode ser fantasia. Mas, se nós não colocamos no que podemos fazer, as propostas, como eu já disse, são vazias. Em base a isto, nós elaboramos um conjunto de 40 propostas que las dividimos por subáreas. A primeira área é a área dos docentes. Uma das coisas que nós queremos é relançar os perfis docentes. Isto por quê? Porque, por um lado, nós sentimos que os docentes que têm um perfil mais para investigação sentem que não podem realizar a sua investigação porque muitas vezes têm determinadas aulas e isto atrapalha e o trabalho administrativo. Por outro lado, temos perfis de professores que são docentes, mas que não fazem investigação. O que não têm feito ou que fazem em forma muito reduzida. E que na hora de ver as avaliações sentem uma frustração, porque são pessoas que trabalham muito, mas que esse trabalho não acaba por ser reconhecido. O que nós queremos é que essas pessoas tenham um perfil docente, leccionem mais que o resto, mas tenham também essa outra compensação. Por outro lado, queremos incentivar a mobilidade dos docentes. Isto porque todo o que é os planes de mobilidade, seja Erasmus, seja outro tipo de intercambios, tem uma vantagem que é levar os docentes a outras realidades e, por outro lado, criar novos vínculos. E esses novos vínculos podem dar lugar depois a parcerias, quer em projetos de investigação, quer em cursos conjuntos. Um tema importante também é o tema da progressão das carreiras. Até o ano 2019 não havia forma de fazer progressão. No ano 2019 se abriu uma exceção, que foram os concursos que foram abertos. Mas o que acontece? Isto não vai voltar a acontecer, ou pelo menos não é uma coisa que vai ser sistemática. Nós temos que ter uma política para a progressão nas carreiras. Nós fizemos uma proposta, que está escrita no nosso programa,
onde basicamente, em função aos resultados obtidos das avaliações, a pessoa pode pedir que se abra uma posição na sua área para concorrer para progredir na carreira. Por outro lado, hay otro tipo de contrataciones que tienen que ver con lo que llamamos contrataciones estratégicas. Esto es, cuando abrimos concursos para docentes auxiliares o asociados o catedráticos, fuera de lo que estamos pensando como progresión, tenemos que ser cirúrgicos. ¿Qué quiere decir cirúrgicos? No podemos abrir en cualquier lugar sin tener una estrategia por detrás. ¿Sí? Y esta estrategia tiene que ser una estrategia global emanada del Consejo Geral de Universidades e implementada por un reitor y después esto transmitido a facultades y transmitido aos departamentos. Relativo a outra parte do trabalho dos docentes, é muito importante para nós reformular o SIDOC. Por quê? Neste momento o SIDOC é o que chamamos um sistema legacy, é um sistema que chegou à sua vida útil. ¿Sí? Nós estamos muito habituados a que os equipamentos chegan à vida útil, com os sistemas é exatamente a mesma coisa. E estamos em um ponto em que cada vez que temos que fazer alguma mudança no SIDOC, aqui se estraga deste outro lado. Não é culpa do nosso corpo informático, é impossível um sistema legacy poderlo manter. Portanto, o sistema SIDOC e o sistema Inspalumno já estão na hora de ser substituídos. Relativo aos bolseiros investigadores, nós temos muitos bolseiros investigadores em situação de precariedade. Algunos foram passados a carreiras, mas não foram todos e se dieron algunas situaciones injustas. Lo que nós queremos es poder procurar los medios para eliminar esta precariedad nos nuestros bolseiros investigadores. Relativos a estudiantes, queremos reforzar el papel de los estudiantes en todo lo que tiene a ver con la definición de nuestra oferta formativa. Por ejemplo, no estemos inquéritos los estudiantes relativos a disciplinas, mas sería bom también que los alumnos pudiesen avaliar no terceiro ano da licenciatura, no segundo ano do mestrado, os nossos cursos como um todo. E, por outro lado, através dos representantes dos estudantes, nós ver quais são as inquietudes relativas a ou os cursos que estamos leccionando, ou eventualmente os cursos que não estamos leccionando. Reformular o sistema de infoalumnos, como eu já disse, e temos que implementar um plano integral de captação de alunos estrangeiros. Quando digo um plano integral, pueden leer la propuesta como esto está feito, tiene que ser un plan gradual, tiene que ser un plano, este plano tiene que estar implementado conjuntamente con el gobierno regional y las cámaras, porque imaginen que nos trazamos de repente 200 alumnos, no tenemos dónde poder colocar. ¿Sí? Tenemos que pensar que esos alumnos van a comer, van a alojarse, tenemos que pensar en las salas de estudio. ¿Sí? Precisamos, o sea, tiene que ser un plano desenvolvido de forma integral. Relativo a funcionarios, durante muito tempo a proactividade dos funcionários não era apreciada na casa, de facto, ao ponto tal que levou a que muitos deixassem de ser proactivos para não ser injustamente penalizados. Então, o que nós queremos é poder integrar os contributos dos funcionários, que são verdadeiramente quienes conhecem toda a parte administrativa da casa. Queremos premiar essa proactividade e queremos também fomentar que participen vivamente de los programas de intercambio. ¿Por qué? Porque así como dice que es importante que los profesores viajen a otras universidades, también es importante para nuestros funcionarios conocer cómo funcionan otras universidades, tentar capturar esa experiencia y traer para nosotros. En cuanto a lo que es investigación y prestación de servicios, no pasa simplemente por la creación de polos y centros sediados en la UMA, sino que tenemos que darles condiciones. O sea, lo que nosotros queremos es sediar mayoritariamente a investigación de nuestros profesores e investigadores dentro de la UMA, mas tenemos que apoyar, tenemos que dar condiciones para que los polos se instalen, tenemos que dar condiciones para los centros de investigación, tenemos que apoyar las iniciativas de los centros de investigación. ¿Cómo incentivamos el alojamiento de proyectos en la UMA? Podemos utilizar una parte de los overheads que revistan para un centro de investigación, para un polo y para un investigador poder utilizarlo dentro del ámbito del proyecto. Por otro lado, tenemos que reforzar las unidades de proyectos y cooperación en el siguiente sentido. En este momento, unidades de proyectos y cooperación da apoyo a los proyectos existentes y cuando los profesores llevan los proyectos a unidades. Mas no existe un trabajo de ir a buscar
a propia unidade de ir a buscar os proxectos e, en función de esos proxectos, convocar os docentes. Se alguno de vocês entrou alguna vez a ver proxectos europeos, sabe que a página de proxectos europeos hay que ser especialista para poder ler o que está ali. No es somente ser investigador en una área, sino que ser especialista en la captación de este tipo de proyectos. Y no es en este momento, en la Universidad de Madeira no tenemos ninguém. A nosa proposta es que dentro do gabinete, na unidade de proyectos y recuperación, haya un mini gabinete que se encarregue de proactivamente ir a buscar os proyectos. Para eso es necesario que esta unidad conte con una base de datos que diga exactamente en qué áreas trabaja cada uno de nosotros. Por último, crear un instituto de investigación que permita alocar todos sus centros y polos FCTs de la Universidad de Madeira, y la idea de este polo nos va a permitir tener una dimensión que a veces sus polos o sus centros no consiguen para aplicar a determinados proyectos. Y por otro lado, normalmente como los institutos de investigación tienen una burocracia diferente a lo que es la burocracia de las universidades, permitiría una administración de los proyectos mucho más eficiente. Relativo a oferta formativa, falamos de 4 tipos de cursos que lo van a poder leer en un programa, y por otro lado lo que nos apuntamos es a creación de parcerías con universidades de prestigio, como fue en su momento un curso con Carnegie Mellon. Apostamos a una creación de una oferta interdisciplinar y diferenciadora, o sea, una de las cosas que nos diferencia es que vamos a lugar de docentes y tenemos un psicólogo, un físico, una persona de gestão, todos ahí, todos en el mismo local. Entonces, nós temos una posibilidad de trabajar en proyectos interdisciplinares que no existen en otra universidad, y eso lo tenemos que potenciar. ¿Cómo? A partir de promover sinergia entre departamentos y conseguir reuniones de coordinadores de departamentos. Por otro lado, tenemos que alinear oferta formativa a la estrategia global de la UMA. Para eso, a UMA tiene que desenvolver una estrategia global, y esta estrategia global tiene que ser feita en sintonía con las facultades y los departamentos. Por último, tenemos la idea de crear posgraduaciones para nuestros alumnos formados, que en este momento muchos no pueden voltar a UMA porque no hay una oferta de posgraduaciones que sea atractiva. O bom de las posgraduaciones, a diferencia de los mestrados y las licenciaturas, es que no precisamos pasar por un filtro de A3CS, que normalmente es muy conservadora en cuanto a lo que es a formación de los cursos, y podemos brindar cursos que permitan a todas estas personas que acabaron a UMA encontrar esto que llamamos aprendizaje en lo longo de la vida, y esto que llamamos poder irse actualizando, quer nas suas áreas, quer en áreas afines. Relativo a las relaciones externas, nós temos como parceiro, en alguna medida, o gobierno regional, mas queremos transformar al gobierno regional y las cámaras en parceiros estratégicos. Esto es, nós sabemos a enorme transformación que a UMA fez nos seus 30 anos na sociedade madeirense. Mas eu não sei se a sociedade madeirense tem plena consciência do que significou a UMA para a região. Então, nós temos que falar com o governo regional de tudo isto, e investir na UMA não é gastar dinheiro. Não passa só por gastar dinheiro. Investir na UMA é uma coisa que tem retorno, e esse retorno nós lo podemos mostrar, porque tem acontecido. Então, e isto mesmo acontece com as câmaras. Por outro lado, temos que fortalecer o nosso papel no grupo. ¿Sí? Nós sabemos qual é a nossa dimensão, mas saber qual é a nossa dimensão não nos impide, por veces, poder ter uma palavra forte. Por outro lado, temos que fortalecer os vínculos con las universidades das regiões ultraperiféricas, porque temos muito em comum, podemos crear políticas em comum. Essa união con estas universidades nos va a dar más fuerza. Por otro lado, en cuanto a lo que es relaciones externas, tenemos que intentar revalorizar nuestros espacios, que es una quinta, que es un castañeiro. Y hay otra cosa que eu disse, que es, cuando yo conté que, abogado que decía que a sociedade non ten plena consciencia de lo que a universidade representa para a región, es reforzar o papel do gabinete de comunicación y marketing. Esto es, nós temos que difundirnos, non só aquí e no resto do país e no exterior. Este gabinete tiene que tener una promoción constante que nos permita
mostrar a qualidade do que nós fazemos. Mas todo isto não é possível se não temos uma boa gestão interna. Para termos uma boa gestão interna, temos que reduzir a burocracia ao mínimo legal. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Todas aquellas cosas que se le pide ao docente que escriba, que faça, que isto, que não tem uma necessidade legal e não vai ser usado para desenvolver o plano estratégico, pronto, há que deixarlo de lado. Por outro lado, para isso temos que redefinir os nossos circuitos administrativos. Para poder redefinir os circuitos administrativos, nós temos especialistas dentro do quadro de professores de lo que se llama ingeniería organizacional. Y ellos estarían dispuestos a trabajar en conseguir aplicar métodos de ingeniería organizacional para todo lo que son nuestros procesos. A partir de esa reformulación de todos sus circuitos administrativos, se puede reformular de una forma simple UCIDOC y o Infalumnos. Por otro lado, tenemos que hacer todo lo posible para poder concorrer a proyectos europeos en cuanto a lo que es apoyo a infraestructuras y promover contratos programa. Hay inúmeras cosas que a Universidade da Madeira está a fazer com os equipamentos que nós temos, ¿sí? Por exemplo, o professor Brem já tem falado sobre o que faz a área de genética e que os equipamentos estão chegando ao fim da vida útil. E neste momento a Universidade da Madeira não tem forma de sustituir estos equipamentos. Nós temos que abogar a contratos programa que nos permitan reequiparnos. Por último, muitas veces nos acontece a nós professores, aos funcionários, aos alumnos, que temos que fazer determinada coisa e não temos a mais mínima ideia como são os procedimentos internos. Então, também o que queremos é poder desenvolver uma guia de procedimentos e que esta guia seja acessível de uma forma muito ágil para que as pessoas saibam especificamente o que fazer em cada caso. Se estas propostas, depois de que surgiram uma leitura detalhada do nosso programa, vocês acham que vale a pena tentar implementá-las, então, o que estamos a pedir é o vosso voto para podermos representar no Conselho Geral estas ideias. Muito obrigado a todos.